Seja muito bem-vindo ao podcast da Currais Itabira. Hoje, com Eduardo, médico veterinário, José Lúcio e o nosso Paulo, vendedor, consultor de vendas. E o Paulo vai estar fazendo agora a apresentação ilustre do nosso convidado de hoje. Então, Paulo, fique à vontade. Isso aí, hoje nós temos a honra de ter conosco aqui Alan Fraga, grande amigo, companheiro de longa data, que teve à frente aí da raça cimental Sim Brasil por muitos e muitos anos, conduzindo com grande maestria isso aí. É uma satisfação muito grande tê-lo conosco aqui hoje. Obrigado, Paulo. Agradeço aí o convite, né, para estar com vocês aqui. Essa empresa que nós já somos parceira há muitos e muitos anos. Bastante tempo, né? E conheço, né, os trabalhos também dessa empresa desde o início. Foi. Desde o início. Conheço todo o trabalho. É muito, muito bacana isso. A gente poder estar aqui hoje conversando. Alan, vamos introduzir assim, né? Como é que foi a raça cimental, né, no Brasil? Como que foi a introdução dela aqui, né? Desde que a gente sabe que você acompanha desde o primeiro passo, né, da cimental no Brasil. Então, como é que foi assim a história? Como é que começou lá atrás, né, a história da cimental no Brasil? Apesar de eu ter já meus 68 anos, o Cimental chegou aqui bem antes. O Cimental chegou aqui na década passada, as primeiras importações da Europa, né? Em 1904 até 1914. Depois ficou um período muito grande, assim, sem importação. Essas importações iniciais foram feitas pelo governo federal. Isso chegou... O Brasil, as cidades importantes, a economia era na costa, né, do Atlântico aí, nas cidades. E então a gente chegou isso aí por São Paulo, chegou também Pernambuco, assim, teve vários estados desses que receberam esse rebanho. E ele ficou próximo ali, Minas Gerais também depois, né, isso veio para umas fazendas aí, sul de Minas, Zona da Mata. E aí nós ficamos até a década de 70, mais ou menos, sem importação. Aí retornou a importação grande. Mas você falou como que eu estou nessa história aí, né, no início. Que foi implementada a associação, né, Alan? Como é que funcionou isso aí? Pois é. Então, o meu bisavô, em 1927... ele conseguiu um reprodutor cimental da região ali de Leopoldina, família Ribeiro Junqueira, Leopoldina. Eles eram um pessoal muito amigo da minha família, que, né, pessoal todo mundo tradicional da pecuária, né, meu bisavô também. Meu bisavô era um grande, vamos dizer, não só na pecuária como na agricultura, um grande produtor no estado, né, João Vieira da Fraga. E mas meu bisavô ele não fazia seleção. Ele tinha, na época também, né, diversificada a atividade agrícola dele também. Mas meu pai que foi que despertou isso mais tarde, pelo resultado obtido nesse tour, nos cruzamentos com as raças que havia na época, isso chamou a atenção dele. Então, final da década de 40, 50, ele já tinha... conseguido reunir um grupo grande dessas mestiças, né, proveniente desse touro. E depois ele conseguiu 2 reprodutores também nessa mesma região ali de Minas Gerais, e que realmente deu vamos dizer assim, um empurrão maior, né, para ele poder fazer seleção e fazer um cruzamento absorvente para vir a obter animais puros depois. Começou a melhorar a raça, né? Foi ali que começou a aprimorar, vamos dizer assim. Meu pai também tinha guzerá, ele era um criador forte de guzerá, participava das exposições, na época em Vitória, né? Itacibá, as primeiras exposições, o parque de exposição era em Cariacica, ali em Itacibá. Ele levava cimental, levava guzerá, e tinha uns guzerá, assim, uma seleção muito forte, muito interessante.
porque ele tinha também um relacionamento muito bom com João de Abreu, né? Que era o maior criador na época no estado do Rio. Então ele conseguiu umas linhagens de animais assim, bem dupla aptidão no Guzerá também, porque ele participava de torneio leiteiro com o Guzerá naquela época. Nossa. Fazia controle leiteiro, isso eu estou falando aí na década de 50 e 60, fazia controle leiteiro, fazia tudo, você pensar. Ele naquela época ele já fazia feno, ele tinha as instalações. Estava bem muito mais interessantes. evoluído, né? Um negócio assim difícil até para a época era. Sim. Mas o chute inicial mesmo, assim, com relação ao cimental, foi a fundação da associação em 1963. Então a gente pode falar que seu pai foi que, né, fundou a associação, né, mas também que apurou a raça aqui no Brasil, porque antes também não era algo assim, né, que era a visão do mercado na época, Não né? tinha uma dedicação, Tem- né, para isso, a raça, né? Isso, né? Pois é, os animais, que antes não havia material genético, embriões, sêmen, essas coisas. Então chegou os animais. Olha o período tão longo. Então, o rebanho que veio também foi muito pequeno. Então não tinha, né? Até então não tinha como ele dar assim uma multiplicação mais rápida, implementar mais, né, com relação à raça. Mas importante é que na década de. Aí quer dizer, só para dar uma sequência, fundou a associação. Aí, inicialmente, o registro genealógico era feito pelo pessoal do Ministério da Agricultura. Mas aí, fundando a associação, ele obteve essa delegação para fazer esse trabalho. Absorveu isso aí. E ele começou a participar de eventos, de exposições, levava pelo Brasil afora, começou a difundir. Agora, a minha pessoa, eu nasci em 53 e acompanhei ele, menino, né, as exposições, aqui em Cachoeiro mesmo. Eu dormi aqui no concurso leiteiro, aqui com as mestiças cimental, né, Guzerá, 8 anos, 9 anos, aí tem várias pessoas aí, né, de famílias tradicionais da pecuária, que a gente convivia muito, né? Aí, na década de 70, eu vou misturando as coisas, minha vida e a questão do cimental, porque foi Porque tudo junto. tá incorporado ali, né? Tá- Não tem como separar a sua vida do cimental hoje, não? Inicialmente, meu pai fazia os registros, ele era presidente da associação, né? Fazia os registros genealógicos, viajava o Brasil, e eu sempre acompanhando ele, quando eu podia, né? Férias, assim, eu estava sempre presente, na fazenda, nas exposições. Mas a década de 70 foi muito importante para a raça cimental, porque houve muitas importações, né, para o Brasil, da Alemanha, da Suíça. Alemanha e Suíça, nessa época básico mesmo, que também são os rebanhos muito importantes assim, para o cimental. E meu pai também foi um dos que importou. Né? Temos vários parentes e também várias outras regiões do Brasil. Aí na década de 80 também teve muita importação. Agora, como é que era? Porque a gente sabe que hoje tem todo um processo mais desenvolvido para a questão, né, de apuração de raças e tudo. Como é que era isso nessa época lá, né? Porque Pois hoje é. a gente tem outras Tecnologias. tecnologias, né, envolvidas com isso. Como é que era isso, por curiosidade mesmo? Como é que era isso lá naquela época? Pois é, nessa, como eu tinha falado, que na década de 70 começou a vir muito gado, aí começou a vir sêmen também. Gado e sêmen. A gente, nessa época, embrião era um negócio assim que estava começando, né? É. Em 74, eu fui fazer veterinária. Eu fui estudar, eu fui para a Universidade Federal Fluminense e fiz o curso veterinário. Comecei em 75, terminei em 80. Nesse período também, as férias minhas eram acompanhando esse trabalho. A gente viajava para um lado, para o outro. Já tinha muito rebanho, muito sêmen. Na década de 80, incrementou o embrião, na transferência de embrião forte no Brasil. Teve. Isso aí começou assim a deslanchar e a década de 90 que foi mesmo grande mesmo, que aí teve assim
já estava uma coisa, um trabalho bem. Aí Bem consolidado já. a inseminação também veio junto, né? Que a inseminação ela era restrita a alguns rebanhos, né? Uhum. E ficou o negócio mais, vamos dizer assim, popular, né? Para os criadores, Isso. de muito uso. E depois teve outras tecnologias que né, a IATF, né, essa tecnologia, IATF que é mais recente, né, depois de 2000, né, Sim. incrementou mais, a FIV e as clonagens também. Sim. Importante dizer que todas as tecnologias, a raça cimental que começou, foi feito primeiro. A primeira transferência de embrião foi feita lá com a Beatriz Biagi Beck, lá em Ribeirão, Sertãozinho, tinha uma fazenda lá, e foi feita lá até com um colega nosso, eu já vou lembrar o nome dele. Também a gente teve a FIV também, que eles implementaram lá, era um pessoal ligado também eles eram ligados lá também à Lagoa da Serra, né? Na época, Sim. hoje. E depois, importante também te lembrar que o clone foi feito com o Rodolfo Ranf, ele era do Senagem, né? O Senagem é um órgão da Embrapa, pesquisador da Embrapa. Esse Senagem é ali em Brasília, na região de Brasília. É um pessoal que, né, mexe com tecnologia de ponta. Também Cimental foi a primeira bezerra. E a primeira bezerra lá, que nasceu, ela foi dada por Figueiredo. Você vê que isso aí, já associando a época, isso foi antes de 90, né? Final de 80. É aquela história, né, Alan? Muita gente hoje que está entrando na universidade ou que está entrando no meio da pecuária acha que transferência de embrião, essas tecnologias, isso é de agora, não é não, né? E foi começado lá no Cimental, mas algum tempo atrás, né? Pois é. E a bezerra nasceu uma bezerra até com o nome de Vitória. Sim. Tinham 2 produtos, né? Essa Vitória foi dada por presidente Figueiredo na época. Mas assim, aí a coisa deslanchou, né? A pecuária também, ela era de um jeito, foi Bem modernizado. completamente modernizada, o pessoal partiu do amadorismo para ser mais profissional, né? Em todos os aspectos, né? Sim. A evolução assim, foi monstra. E meu início foi assim, eu me formei em veterinária, eu já estava assim, com uma ligação muito forte, né? Meu pai acompanhando, ele precisava, foi uma hora que teve um boom muito grande aí nos trabalhos da associação, e eu fui dentro da associação, inicialmente como inspetor de registro, depois eu Veio virei acompanhando esses processos desde a fundação lá, né? E acompanhando esse processo todo da associação. Virei vamos dizer, superintendente, que é do registro genealógico, que é assim, vamos dizer assim, é o responsável técnico por tudo, né, na associação, né, porque a gente representa o Ministério da Agricultura, então a gente tem uma coisa muito assim, muita coisa de técnica para você fazer cumprir, entendeu? O serviço de registro genealógico é um negócio que... Por quê? Porque aquilo é uma lei. Isso aí passa pelo Congresso, aí você tem que cumprir isso, e a gente tem as nossas particularidades, cada associação tem seu regulamento também, mas foi muito bom, isso aí foi só experiência, né? Vivendo e andando e participando de eventos, fazendo julgamentos. Fiz muito julgamento nesse Brasil afora, aí do Nordeste até no Sul, do Norte, Paragominas, Nordeste afora, aí você pensar, né, Ceará, todo lado, do Sul, né, Esteio. E tive também fazendo julgamento no Chile, na Bolívia, tive no Panamá, tive na Costa Rica. Que bacana. Fiz no México também, na 25ª aniversário da associação deles, eu fui fazer um julgamento lá. E o México hoje está fazendo 40 anos de associação. E ano que vem nós vamos fazer 60. Entendeu? E aí foi assim a vida. Você falando em associação, aí você me fez lembrar
né? O tempo que a gente já se conhece, sempre participou de feiras, eventos aí, associação sempre presente. Seu pai que conduzia muito bem no início, saudoso Fraguinha, como carinhosamente era conhecido, né? A gente faz lembrar, é uma coisa que sempre me marcou muito na condução dele, que passou isso para você e vem seguindo, era a união que vocês faziam formar entre a raça cimental. Eu sempre via muito isso aí, eu achava muito bacana, inclusive nos leilões que a gente participava, né? A gente estava lá e via aquele leilão acontecer, aquele movimento, tudo, e ele sempre ao final tinha uma música que ele gostava de tocar, que me marcava muito, né? Que é aquela música que falava amigos para sempre, né? Ele sempre tocava aquela música para simbolizar justamente a união da raça, que é todos unidos ali que conseguiam fazer ela crescer, desenvolver e sair para o mundo inteiro, e isso era muito bacana. Me faz lembrar isso daí, aqueles momentos marcantes, mas que ficam na memória da gente, né? E eu acredito que você tem isso também com muito carinho e que foi seguindo, foi passando por você e está aí seguindo gerações e gerações e vamos que vamos, né? É isso mesmo, Paulo, foi bem lembrado, porque ele tinha um carisma, né? Ele tinha um jeito de ser, é um jeito único, né? É, nós copiamos muita coisa assim, no sentido do trato lá, porque quando ele, falecimento dele em 2000, né? Fevereiro de 2000, eu tive um apoio muito grande de todo mundo para dar continuidade, veio aqui, fizemos uma assembleia aqui com uma participação muito grande de criadores. E a escola nossa foi ele. Então o pessoal falava assim: ó, toca do mesmo jeito. Mantém o Toca. ritmo, né? Toca do mesmo jeito. Aí também ele tinha os funcionários da associação também, que conviveram muito com ele, né? Uhum. E isso foi uma coisa que deu certo, cara, que a gente vê até hoje, entendeu? A gente tem vamos dizer assim, um reconhecimento, né, junto aos nossos associados. A gente tem muitos associados, a gente lida com esse pessoal assim de uma forma, procura ser diferente, entendeu? Isso é visível, o reconhecimento que a maioria dos criadores tem, entendeu? E o respeito, né? Reconhecimento e, além de tudo, o respeito. Eles tratam muito carinhosamente, respeitosamente. Tanto é que o seu pai conduziu por muitos anos, você à frente também deu sequência por muitos anos. Nunca teve essa preocupação de ficar mudando de direção, porque sabia como a condução estava sendo bem feita, né? Isso é muito bacana, esse reconhecimento. Ô Paulo, eu fiz um negócio, é o seguinte, a gente tinha uma diretoria que era, vamos dizer assim, as pessoas que geralmente tinham uma disponibilidade maior de estar presente, né? Tempo, né? Disponibilidade de tempo. Porque a gente não tinha condição de colocar todo mundo na diretoria que é a hora que eu desejava, mas aquelas pessoas que eram assim chaves, né, nas organizações, nas exposições, organizando isso, participando, aqueles que, né, tinham uma facilidade maior de ajudar a gente nessa empreita, né? Então nós fizemos assim. Então isso aí nós tínhamos esse retorno, era uma coisa que, e não podemos esquecer isso que você conversou, né, dessa união, porque era muita gente boa, e o cimental é feito, é uma raça assim. Meu pai deu aquele, né, organizou, fez aquele início. Depois disso, nós tivemos um grupo de pessoas muito forte, muita gente competente, dedicada, que sabia fazer um trabalho de melhoramento genético. E depois fizemos muitas parcerias com a universidade, com muitos alunos, muita gente, professores, alunos do passado que hoje, né, estão à frente de negócios aí. Então foi uma marca muito assim, muito boa que ficou de tudo isso, né? Tudo que nós fizemos, o povo que nós nos relacionamos, tudo ficou um negócio marcante, entendeu? Aquela história, para a gente ter uma associação bem consolidada, igual é a do Cimental, né? Primeiro, começa com pessoas boas trabalhando ali, né? Igual você falou que foi quase que escolhido a dedo, né? Esse pessoal que foi montando, moldando essa associação, e a qualidade genética do gado que foi implementada e melhorando no decorrer do tempo, né? E você viu, Alan, essa evolução da genética no Cimental nesse tempo que você acompanhou aí? Ah, sim. A evolução é um negócio monstruosa, né? O cimental, ele tem umas características aqui no Brasil que eu acho que tem coisa que só nós temos. Porque a gente aqui no Brasil, nós temos o europeu e temos o zebu, né?
Um zebu, uma raça aqui, indiana, né? Que ela veio sofrer melhoramento aqui, né? Lá, uma raça que eles não fazem esse trabalho de melhoramento, né? Eles têm a parte religiosa dela aqui com bovino, né? Que impede eles que é sagrado para eles, né? O bovino. E aqui, não. Aqui, então, entrou numa outra escala. A evolução no zebu também foi muito grande. E no cimental, a gente, como você vê, eu acabei de dizer, né? Falei na parte de reprodutiva, né? Que quanto que a gente foi positivo, Sim. mas também nos outras características, né? De a gente buscar precocidade, velocidade de terminação. Mas nós buscamos aqui um negócio que nem todo mundo faz no europeu, é rusticidade. Que a gente quis fazer um cimental para, vamos dizer assim, a gente sabe, o europeu, né? O cimental é um gado europeu, então não tem a mesma rusticidade do zebu. Sim. Mas meu pai ele teve uma experiência grande com cruzamento absorvente, porque a gente usou o guzerá lá atrás para absorver e fazer um gado aqui. Então, na época, até o pessoal falava o gado capixaba. Depois, hoje esse negócio virou cimental brasileiro. Mas está espalhado. O gado está espalhado e é muito observado essa... Por quê? O gado, a adaptação do gado aqui no clima tropical é fundamental para ele produzir legal, né? Então, Sim. você tem que ter aquelas características que o cimental, por origem, ele tem dupla função, né? Produzir carne e produzir leite. A gente tem alguns países que partiram para a carne e não se preocuparam com o leite. Na Europa, todo cimental é ordenhado. Então, lá isso. Trabalha com a dupla aptidão mesmo. Aqui no Brasil, a gente ficou meio dividido. Alguns criadores aqui se preocuparam em produzir leite, partiram de cima, mas não querendo perder a característica do animal. Da rusticidade dele, da parte de carne. Da parte de carne. Outros não partiram para o cruzamento industrial, né? Aí esse daí já pensava fazer um gado olhando só a característica carne mesmo e partiram para o cruzamento industrial, né? Com o zebu. E pronto, isso aí tudo funcionou bem. Essa também, eu acho que você respondeu um pouco da pergunta que eu ia fazer. Talvez para quem nos ouve, né, e talvez quer trabalhar com cimental, né, a gente vai colocar, né, os dados da associação para entrar em contato, tudo também para quem está nos ouvindo. Mas talvez hoje, para a gente ter uma clareza maior assim, né, para quem quer realmente experimentar, quer trabalhar com cimental, qual que é a diferença do outro gado, né, das outras raças, né, qual que seria realmente o ponto-chave que a gente fala assim, e as regiões também, né, que são propícias para esse tipo de criação, e qual que é o ponto-chave? Fala assim, olha, a gente tem na raça cimental esse ponto-chave que eu sei que você já me falou, né, questão de carne e tudo, de carcaça. Então, para quem está ouvindo a gente, qual é o ponto-chave da raça hoje, assim? Qual que é a diferença? Eu sei que todas as raças têm, não é para complicar, não. Tá? Não. Todas as raças têm os seus pontos de benefícios e os pontos também, né? Em questão de clima, talvez, alguma raça e tudo. Mas qual que seria o diferencial? Não complica nada. Só ajuda. Não, é o seguinte, a gente, assim, acho que todo trabalho, entendeu, deve ser respeitado, né? Todas as raças são importantes, todo trabalho. Eu pude, ao longo desse tempo, viver tudo, entendeu, próximo a todas as raças, em regiões diferentes do Brasil, né? Então, eu conheci, assim, um pouco. A gente viveu um pouco, conhecemos um bocado. E também o cimental é cruzado com tudo. Então eu conheço todos os cruzamentos dessas outras raças cruzados com cimental também. E conheço os trabalhos de fora com cimental também, de cruzamento com essa raça e comparado com outras raças. Então, para começar, eu vou falar um negócio. Cimental é a segunda maior raça no mundo.
Cimental é cruzar em todos os 5 continentes tem cimental. Entendeu? A pessoa fala assim, mas na China é um horror de cimental que tem lá. Eu tinha esses números assim na cabeça, hoje eu tô meio esquecido. Depois a gente pode até colocar, né, para as pessoas verem também os números e tudo, né? E aí você pega assim, na Europa toda, né, na África tem muito cimental. Por exemplo, é importante o cimental. Você pega a Austrália, os grandes produtores de carne, Austrália. O cimental é importante lá na produção dele. Não é a maior raça lá, mas é importante. Você pega os Estados Unidos, na composição sanguínea lá das raças para corte nos Estados Unidos, o cimental Tem o cimental é a terceira raça lá. Você está me entendendo? Então, é tudo. Você pega essa América Central, América do Sul, não tem um país desse que não tem cimental. Nem sempre eles fazem, ele é maior volume. A Alemanha, sim. A Alemanha tem o holandês e o cimental numa escala assim, muito grande, né? Depois vem as outras raças. Já a Áustria é 80% do rebanho do país. Mas você vai na Rússia, tem cimental, vai na Europa Oriental, tem cimental. Então, o cimental, ela é uma raça assim, que muito fácil. Então, para qualquer trabalho assim, de seleção, de Tem uma cruzamento adaptação muito que boa. a pessoa queira fazer, exatamente, é fácil. Então, esse gado, aí eu vou chegar onde você estava me perguntando. Já respondeu também alguma parte, né? A gente não quer entrar no mérito, assim, de concorrência ou de que raça que é melhor. Não. A gente quer saber o ponto-chave para quem realmente já se interessou pela raça e ter essa clareza na mente, assim, de que realmente investir no cimental, né, são os benefícios, né? Por exemplo, o cimental, quando cruzado com as raças zebuínas aqui no Brasil, a fêmea é a melhor receptora de embrião. Pode perguntar para essa turma que mexe com reprodução, a gente busca as receptoras aí. Por quê? Muita fertilidade, entendeu? Um animal que tem uma estrutura, ele tem um desenvolvimento cedo, entendeu? Então tem uma condição, habilidade materna, entendeu? A questão do leite também ideal, né? Porque nesse caso a gente não tem que ter excesso de leite, tem que ter um leite bom para criar o bezerro, né? Aí, olha, os machos, tudo que nós participamos aí em termos de essas provas de ganho de peso, essa questão também de carcaça, né? Os trabalhos que a gente tem isso até na página da associação, tem esses trabalhos publicados lá, que a gente vê que o gado cimental ele se destaca nesse negócio de qualidade de carne, né? Ganho de peso, né? Todas essas características econômicas e também questão de qualidade também. Esse a gente se destaca. Então, é uma raça assim fácil. Agora, ela é muito utilizada no Brasil. Não é uma raça em termos de rebanho puro, ela não é tão destacada no Brasil, mas em termos de cruzamento, sim. Uhum. E ela veio para fazer. Todos os países assim, utilizam muito cruzamento. Inclusive na Europa, tem muito cruzamento cimental com holandês. Sim. Entendeu? Porque o holandês é a raça que mais produz leite no mundo. Mas o cimental bota qualidade naqueles, por exemplo, sólidos. O holandês é fraco, sólidos. Tem célula somática também, problema. O cimental é baixo. Mas saúde. O gado tem mais saúde, bota saúde no leite. Com essas características importantes para o leite, entendeu? Entendi. O sólido é da indústria, que você precisa, né? Se não tiver sólido, você não consegue ter rendimento para produzir um queijo, né? Enfim. Células somáticas, saúde do ubre, né? Isso aí. Então são essas características todas. E aqui no Brasil tudo isso é utilizado. Nós participamos na Fei Leite, né? O Paulo estava lá. Nós fomos campeão lá um ano, cara. Junto estava todo mundo lá, estava Gerson, Gi, todo mundo, nós ganhamos no sólido lá. Nós tivemos com a primeira cria lá, uma vaca, primeira cria, com 51 quilos de leite lá. Entendeu? Excelente. E ganhou dos sólidos. Então são coisas assim que a gente, claro, isso é um expoente, né? Mas semana passada eu estava lá, fiz até um contato com o Paulo sobre um galpão, né, Paulo? Que é o que o produtor lá queria. Eu estava
município de Ponta Grossa, mas é região de Castro, Carambeí. Uhum. É a tecnologia, né, do leite aqui no Brasil, cara. E essa pessoa lá, ele ordenha, o gado dele cimental ordenhado. E aí ele tem um trabalho lá também, que é uma coisa recente da associação, que é o cilandês, que é o 5/8 cimental holandês. Uhum. E ele tem esses 2 rebanhos na leiteria dele, está com média de 28 quilos de leite. Bom. E se você ver as condições do gado dele, dos bezerros, como é que a saúde, o desenvolvimento, é um modelo, um negócio, coisa linda. Né? Só sucesso. Né? Agora, quanto ao ganho de peso e carcaça, como é que é no cimental? Olha, o cimental, cara, é um gado muito especializado nisso, né? Carcaça, ele bate os índices todos aí que você pensar em termos de um animal precoce, com uma carcaça. Eu vou dar um exemplo, porque a gente fala em carcaça assim, ele dá uma carcaça moderna, que você pode pensar em conseguir, tanto num cruzamento, ele oferece tudo isso. Mas eu vou falar de um negócio que o povo mais danado que tem assim, de trabalho é americano. Né? Americano é nos cruzamentos, nos trabalhos, tecnologia, né? Quem que são os campeões de carcaça lá, que eu, até pouco tempo, eu tive uns resultados lá, é o tal do Black Cimental. Eles fazem. É uns trabalhos lá que vem com cimental preto, né? Entendeu? Mas por quê? Porque o cimental ele tem mais volume, é um animal maior. Entendeu? Então você tem aquelas raças britânicas, que eu não vou falar o nome, mas também não é problema, né? Elas são muito eficientes, né? O Aberdeen, do Hereford, são rebanhos que não são grandes à toa. Mas na hora que você faz com o cimental aumenta a carcaça, que é o que eles querem lá. Eles querem carcaça acima de 20 arroba. Com pouco tempo, entendeu? Então, a heterose, né? Quando você cruza 2 raças, você tem heterose. E eles trabalham muito também essa questão da heterose. Então... Bacana. Quer apontar alguma coisa? Né, eu ia aproveitar que ele começou a falar ali sobre as feiras, né, que a gente fez, igual fez leite, fez corte, umas feiras que a gente fazia muito. Para esse ano aí, quais as pretensões aí da Cimental nas feiras aí? Tem algumas já em programação para participar? Temos, eu acho que a primeira é São José, não, a primeira vai ser agora em Esteio, a gente vai ter uma presença lá, em seguida a gente tem São José do Rio Preto, e depois a gente vai ter Avaré, no início de dezembro, provavelmente tenha outras que eu estou me recordando. Depois a gente pega no calendário É também isso. da associação. Muito bom. Não, isso é bom, que a gente fala que estar presente é sempre muito bom, né? Para que as raças, inclusive, estejam ali sendo sempre lembradas também, né? A gente está participando, mostrando aí como vai ter lá os concursos. Isso é importante para que realmente as pessoas vejam. E essa parceria que a gente sempre faz, estar junto, também participando junto, é muito bom. Isso é gratificante. E nós tivemos agora, em junho, né, na Mega Leite, né, em Belo Horizonte, Isso. também uma exposição organizada lá pela Associação de Girolando, muito boa, muito organizada, muito boa, um rebanho muito bem trabalhado. Agora o Paulo falou sobre seu pai. E a gente sabe que lá atrás não tinha a tecnologia e da mesma forma ele ajeitava uma forma de abraçar todo mundo, né? Hoje com a tecnologia, como é que a associação participa, né, ali com o pessoal hoje lá, através de talvez dessas feiras ou através do contato, como é que ela aproxima esse pessoal hoje que é associado? Olha, até essa pandemia, a gente tinha muito evento, né? Então reunia o povo em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, depois no Paraná, às vezes em São Paulo, porque os eventos eram um ou outro de uma região mais distante que vinha, né? A pandemia, ela foi um problema sério, assim, digo, na nossa rotina, mas, por outro lado, também ela ajudou no aspecto da tecnologia de informação, né? Da gente, esses grupos esses aplicativos, então ajudou muita gente. A gente hoje faz mais reunião, conversa mais, e nós
fizemos, você me deu um gancho importante. Nós fizemos o primeiro julgamento virtual do Brasil. Olha ano que passado. bacana. E vamos fazer o segundo, que é a nacional esse ano. Vai ser mais pro final do ano, mas já tá certo, você tá me entendendo? Então, isso aí, por exemplo, a gente tem vários grupos, a gente conversa muito, então, pessoas assim do Brasil todo, interagindo dentro desses grupos, todo dia mandando, fazendo pergunta, mostrando foto do que está nascendo, aí fala do quem que é o touro, quem que é o, né, genética tal, touro tal, e, entendeu? E mostra o bezerro, aí sempre tem uma dúvida, a pessoa com relação àquela genética, aquele animal, aí o outro já entra, outra pessoa já entra esclarecendo, né? Assim, muito positivo, muito positivo. O Brasil é muito grande, né? E essa exposição virtual ela ficou porque é quase que impossível você dar uma atividade, assim, proporcionar uma participação nesses aspectos, democratizar tanto. Por quê? Além das distâncias que dificulta, né, o lado financeiro para muita gente, porque tem uns pequenos que podem participar e às vezes tem aquele que é de muito longe. E ainda tem uma terceira condição, que é quem está dentro de uma área que, sem vacinação, que não pode sair, né? Entendeu? Então, esse às vezes não pode se deslocar para ter uma exposição, porque geralmente as últimas foram em São Paulo, por ser mais estratégico. Entendeu? Então, se for, por exemplo, hoje nós temos 3 estados, né? Que é a região sul, né? Então, que não pode receber os animais, né? Você não pode levar animal vivo para lá. Então, quer dizer, o pessoal não pode vir também para voltar. Então, Como é que ficou faz um esse negócio. processo, né? E nesse julgamento virtual ficou um negócio bacana. E nesse julgamento virtual, não participou só brasileiro, a gente abriu também para os amigos nossos, que hoje a gente tem muito relacionamento com essa América Latina fora, e até fora. Às vezes dificulta um pouco para certas pessoas, o negócio da língua, como dificulta para mim, né? mas aquele que tem um pouquinho de facilidade participa também. A gente abriu, a gente fez um julgamento interessante, que não era... Você tinha o juiz oficial e você tinha uma pontuação com menos valor, assim, para aqueles que quisessem participar. Aí tem os técnicos, os criadores da raça, associados. Você tem também aquele de outras raças que queiram participar. Uma coisa bem aberta, bem democrática. Ficou mais fácil do pessoal, né, chegar junto, aproximar, ué. ficar ali, igual numa situação dessa, né? Não precisa jogar todo mundo num lugar só, não. Você consegue atender o Brasil todo e fora, né? Com uma facilidade muito Você maior. você que participou de muitos eventos antes da pandemia, né? Tá atuando aí em eventos pós-pandemia. Uma opinião sua. Eu acho que nesse ano agora, eu acho que todos os eventos ficaram muito lotados. A proporção de pessoas foi muito além do esperado, né? Também, né, Paulo? A gente vê que os eventos que nós fomos, se esperava um público e foi outro. Aí, como opinião sua, o que você acha? Isso é porque realmente quem estava lá no campo, né, estava com saudade desse calor humano, de estar indo, de estar vendo as coisas, ou é por causa do fomento do agronegócio mesmo que realmente deu esse impacto e que mais pessoas estão investindo, mais pessoas estão interessadas, né, em investir no agronegócio? Eu acho que são as duas coisas. Porque o agronegócio, né? Você vê os números da economia, né? Quanto que a pecuária cresceu, desenvolve, evolui. E também, né, a agricultura de um modo geral, né? Então, não adianta. Isso aí é um negócio que tá fadado a sempre crescer muito, né? Não tem erro. Agora, o público também gosta muito, entendeu? Você tem o pessoal que investe, né? Que vai atrás, que quer ver a genética, entendeu? É um encontro interessante. É um lugar, assim, muito agradável, porque os eventos são em locais, né? Agradáveis, né?
Você vê animal, você participa, você interage, você encontra com muita gente interessante, é muito gostoso. E, por outro lado, tem aquelas famílias, aquele pessoal também que não é do ramo, que também gosta de ir nisso. Igual às vezes vai num zoológico, vai num parque, vai negócio, você vai num parque de exposição para uma criança, uma família, né? Um jovem é Ele muito tem o agradável. interesse de, pelo menos, estar participando ali junto, né? Às vezes não é uma pessoa investidora no ramo, mas gosta de estar participando e vai mais, né? É porque a gente tem vários padrões de exposição no Brasil, não? Então as exposições são assim muito profissional, né? Mais dirigido para um público, mas nós temos muitas exposições que geralmente é o governo, assim, o estado, ou então a prefeitura que está envolvida com o negócio, entendeu? Então eles também têm interesse de levar a população, dar essa oportunidade. Em algumas, eu não sei se já está tendo shows, né, como havia no passado, porque é um negócio assim que interessa a todo mundo, né? Vira uma atividade interessante, né? Você falando em exposições, inclusive a FEICORT é uma feira que traz um pouco de saudade para nós hoje, né? Uma feira que não devia ter terminado ali, né, em São Paulo, que ela acontecia, né? Pois é, eu até brinco lá com os paulistas, assim, não é possível, né? Porque São Paulo é muito importante, né? Um estado nesse aspecto aí do agronegócio, né? Ele tem uma importância assim absurda. Representatividade, né? Muito grande. Aí o estado de São Paulo, ele não tem um evento assim para chamar de meu, né? Ele não tem um evento, cara. Aí eu brinco, sempre falo com as pessoas. E a FEICORT, tá certo, era um evento terceirizado, nem era o estado que fazia. Mas era dentro de um parque estadual. Aquilo lá era da Secretaria da Agricultura, né? A Água Funda, né? No Início da da rodovia Imigrantes, né? Isso. A vantagem dela é que era muito bem localizada, de fácil acesso, né? E por ser dentro de São Paulo, muitos, vamos supor, criadores, às vezes residem até por ali ou vêm fazer negócios ali, mesmo tendo a sua fazenda fora, em outros estados, mas aproveitava o momento da feira para estar ali também para fazer negócios, ver outras coisas e juntava isso, né? Aquele famoso juntava a fome com a vontade de comer e resolvia tudo ali, tanto que ela tinha um grande movimento e bons negócios, né? E você tinha você sabia, né? O mês que ia acontecer, você já tinha uma divulgação muito antecipada da feira, né? Que fazia com que isso aí virava um encontro, né? Sim. É igual. Já fechava as agendas, né? Vamos fazer um negócio em São Paulo, já marcava com a agenda da feira. Já otimizava tudo. É igual a BCZ lá, né? Da exposição do Zebu. Ela também, você já sabe o mês que vai ser, a pessoa se programa também, entendeu? Então, esses grandes eventos assim são muito importantes, né? Isso não pode. E a FEICORT para São Paulo, entendeu? Porque dificultou, porque a empresa que geria aquilo lá, ela tinha obrigação de fazer essa feira, né? Porque eles faziam várias feiras, toda semana tinha uma feira diferente. E eles parece que não tinha muito interesse, e o governo de São Paulo ele não olha muito para essa área, entendeu? Infelizmente, ele não enxerga o governo, né? Vamos ver, que às vezes as coisas mudam para melhor. Eu participei de uma das últimas lá, né? Foi até a gente participou, né, Paulo? Uma das últimas lá e realmente era um evento diferenciado, né? A gente via que realmente era um negócio voltado para a beleza pecuária mesmo, né? A beleza dos animais ali e tudo. E era um evento, a gente falava que era um evento em que estendia o tapete vermelho, né? Para os animais passarem. De fato, né, na feira ela tinha um tapete vermelho lá dentro mesmo. É uma feira até diferente, porque é um pavilhão todo coberto, né? Então ela era totalmente coberta. Você não tinha problema de se estava sol ou chuva, você participava da feira normalmente. Então isso também facilitava pelo clima, né? E não era uma coisa para o Brasil só, né? Era um evento só brasileiro, né? A quantidade de pessoas que a gente recebia do mundo inteiro lá, o negócio, entendeu? Projetava a pecuária brasileira para o mundo. Você tá, né? Porque, olha, o que a gente recebia de gente aí dessa América Latina aí, pessoal dos Estados Unidos, Canadá, sempre vinham. Eles vinham também vender os produtos deles, genética, né? Isso aí, é claro, tem que ter essa troca aí de negócios, né?
Então era muito positivo, É todos os justamente aspectos. isso daí que, como estava dentro da grande capital, ali tinha um aeroporto próximo, facilitava a vinda dessas pessoas de outros países, né? A locomoção já estava próxima, já chegava no aeroporto, já rapidinho estava no Parque de Exposições. Que às vezes o que faz acontecer um pouco de dificuldade hoje é isso, às vezes algumas feiras que são até muito boas, mas às vezes fora de grandes centros, né? Que dificultam um pouco essa locomoção. A gente tem e também, assim, porque não era uma coisa, né? É a pecuária, mas todos os insumos da pecuária, as empresas que lidam com, né? As empresas direto com a pecuária, né? Como vocês aí, né? Currais Itabira, mostrando um trabalho tão bacana. Aí depois tem o pessoal lá da genética, tem o outro lá da parte de controle sanitário, né? Tem todos os aspectos, né? Muita coisa. Nosso maquinário, né? Então a gente era muitos estandes lá. A parte também de tecnologia da informação, né? Tanto Uhum. de melhoramento genético, é um mundo. O negócio Muita coisa envolvida, né? Rastreabilidade, eu lembro, tinha muita coisa, né? é muita coisa. Era um evento que realmente deixava marcado, né? A gente falava aqui que era das feiras era a boutique, das feiras era fake corte, né? Evento onde realmente o Paulo falou. É um evento em São Paulo, dentro de São Paulo, né? Com toda a acessibilidade que tem, né? A cidade, o aeroporto, facilidade. As pessoas estarem chegando e estarem indo no evento. Que você vê que diverge até, né, de uma agrishow, né? A gente hoje lá em Ribeirão Preto, mas até para as pessoas chegarem, por exemplo, esse ano teve parceiros nossos, pessoas que queriam visitar a agrishow, que não tinha vaga no aeroporto para pousar o avião. Então, assim, não conseguiram ir para a agrishow. Tem um cliente nosso, até da cidade aqui, que ele não conseguiu porque não tinha vaga no aeroporto para poder ele deixar o avião dele. Então, cidade com pouca estrutura, né? Obviamente, né? Pessoas que querem ir, querem ver, acabam não conseguindo chegar. Não, tudo é mais fácil. E tem mais um detalhe também, por exemplo, a questão como fala, a televisão, né? Especializada na nossa área. Essas empresas estão sediadas lá, cara, entendeu? Você tem as empresas lá e tá todo mundo lá dentro, tudo, até para eles é tudo mais fácil, entendeu? A logística deles, tudo mais fácil. É Então, verdade. aquilo, né, passando para o Brasil e para o mundo, tanta informação mostrando, né, aqueles julgamentos todos sendo televisionados, né? Verdade. Muito bacana. Deixa eu te fazer uma outra pergunta sobre a questão da pandemia, né? A gente passou por esses 2 anos aí e a gente vê que as pessoas, né, foram obrigadas a parar de trabalhar, né, e que o agro continuou, né? O agro foi o fator fundamental, né? Que é alimentar o mundo, né? Então, assim, a melhora genética em si, o que está contribuindo hoje, essa tecnologia de hoje, né, esses estudos feitos na melhora genética, né? Porque no futuro a gente sabe que a cada dia mais pessoas se alimentando, tendo que produzir mais carne. Qual que é a real importância, né, do melhoramento genético e da questão da tecnologia hoje, para realmente a gente chegar lá na frente e ter, né, uma carne de mais qualidade ou né, um volume maior de produção de carne? Olha, essa pandemia é o seguinte, é um negócio difícil da gente entender como que a coisa se deu, entendeu? Porque é o seguinte, os problemas existem, entendeu? A gente sabe, né? Tem que ter os cuidados todos, sempre, não é a primeira vez, né, que a gente tem um surto assim, né? Uma virose virose tão forte, né? E como outras também do passado. Mas é o seguinte, como que você para? A população mundial, né, o nosso país aqui, como é que você para? Então, o agronegócio, ele não tem... Acho que as pessoas, talvez, da cidade, eles acham que o leite, né, como que é? Vem da caixinha, né? Como é que você tem um rebanho? Esse rebanho precisa ser ordenhado.
né? É todo dia. É. Esse gado precisa ser manejado. Como é que você vai deixar o gado? Como é que um produtor rural ele vai ficar dentro de casa? Ele está morto, porque, Impossível isso, né? entendeu? É impossível. Como outras profissões também. Acho que a área da saúde o pessoal teve que se desdobrar. Agora, tem algumas profissionais que pode, às vezes, né? Às vezes o salário dele chega legalzinho, não precisa se preocupar. Mas o produtor, ele está morto, está liquidado, não tem como. E eu acho que o pessoal trabalhou direitinho, né? Todo mundo se dedicando. E essa questão aí da evolução, ela é constante, entendeu? Isso aí independe do que aconteceu, o trabalho está sendo feito, né? Não é só no campo, não. Nas universidades, na própria Embrapa. E é tanta coisa que aparece na linha, assim, vamos dizer assim, na genética, no manejo, nos medicamentos, pesquisa de todo jeito. Outro dia, só para dar um exemplo, assim, fora da nossa área aqui de pecuária, eu estava vendo esses dias, lendo que a Embrapa já está desenvolvendo uma semente de trigo para plantar no Ceará. Né? Você está vendo o que é pesquisa, né? Evolução do negócio. Eu sou, do meu tempo de criança, a maçã que a gente comia no Brasil vinha da Argentina. Aqui no Espírito Santo eles já plantam azeitona. Entendeu? Já tem na nossa serra azeitona, já produzindo. Primeiro é uma coisa embrionária, pequena. Mas já Entendeu? O negócio não tem jeito, não. Esse Brasil aqui é do agronegócio e tem essa vocação natural. Nós temos. A gente não precisa, vamos dizer assim, a gente tem muito como crescer em produtividade, né? A gente pode ser muito melhor de tudo que a gente está fazendo. Já melhoramos demais, podemos ser melhor, mais eficientes ainda. mais eficiente sempre. A gente pegar, né, a questão do melhoramento genético, né, vamos puxar para o nosso gado aí. A gente, há poucos anos atrás, para a gente abater um animal, né, desde o nascimento até o abate, levava-se ali 4 anos. Hoje, em torno de 15 meses, a gente já consegue fazer isso através de manejo, né, melhorado, aumentando a eficiência e melhoramento genético, né, em cima. Não, tranquilo. Essa evolução que vem acontecendo, né? Através hoje igual tem a associação hoje do Cimental, né, Alan? Que promove isso, traz tudo que tem de melhor e apresenta para o seu associado para estar melhorando geneticamente seu gado, né? Para ter essa evolução e esse ganho, que é onde a gente, na questão de alimentar o mundo hoje, isso é fundamental. Enquanto a gente demorava 4 anos para abater um boi, hoje com 15 meses, né, que vai ser 1 ano e pouquinho, olha o quanto que a gente não consegue evoluir. Ainda é muito, a maior parte do gado ainda é muito criado extensivo, né? Sim. Então, realmente, assim, já melhorou demais. Já que era 5 anos, já reduziu bem. Mas isso que você falou aí de 15 meses é muito fácil, cara. Um cruzamento desse do cimental e você dá uma ajuda da desmama, nós temos também esses resultados aí. Animais abatidos com 17 arrobas. Sim. Entendeu? Com 14, a partir de 14, 13, 14, 15 meses. Aí, claro, né? Desmama já no início da desmama. Tem um processo, né, Alan? É um processo. Mas isso aí, agora, é tudo custo-benefício, né? Você Sim. tem que ver, analisar e... A tendência é chegar a isso. Antigamente a gente falava muito negócio do boi de capim, que é negócio, mas isso aí, eu acho, numa pecuária moderna, a tendência é a gente intensificar cada vez mais, para dar giro rápido. A gente ter genética, condições de estrutura para conseguir trabalhar essa genética, né? Para você conseguir ter esse ganho aí. A pecuária é um pouco assim diferente, que é um pouco um passo assim, não é? Por exemplo, o frango. Você viu que eles conseguiram fazer o frango, a velocidade que você termina um frango. Na pecuária a gente não consegue aquilo. Mas tem a diferença. Mas já existe a genética. Tem uma genética que não vai, tem outra que vai rápido, entendeu? Sim. Uma que vai mais ou menos. A gente já tem isso aí, né?
Aí agora é só, a gente vai multiplicando essas características que a gente quer mais importante, né? E pronto, e tá indo. A coisa vai que vai mesmo e é muito interessante. A gente falando aí sobre melhoramento, né, genética, em qualidade, em ganho, né, que tudo a gente procura pensar nisso aí. A gente trabalha hoje, vamos supor, com um sistema que a gente tem pensado nessa evolução e acompanhar e ajudar ao criador, que é o sistema do curral anti-estresse. Então, a gente trabalha em cima disso, vê as qualidades e benefícios. Eu queria, na sua visão, que também é pecuarista, né? Além de ser criador e da raça mental e presidente, associação e tudo mais, a sua visão nesse campo, nesse trabalho que a gente faz desses currais anti-estresse desenvolvido, né? Todo em curva e fechado, para facilitar o manejo e evitar perda, né? Para que o produtor realmente ele ganhe mais ou perca menos, assim, porque tudo tem subido muito, tanto os insumos e tudo mais. Queria ver essa sua visão, o que você me diz aí desses benefícios do curral anti-estresse, o que você tem acompanhado, olhado no dia a dia aí? Não, isso aí, olha, é muito importante. Isso aí, tudo que a gente está falando aqui, né, de evolução, de conhecimento em todas as áreas, né, no manejo do gado é fundamental esse anti-estresse, principalmente, né, quando você tem um volume de gado. Tem muitas fazendas extensivas, né, que o gado vem pouco, né, no centro de manejo. Então, quando você tem as instalações adequadas, né, com todos os cuidados, mesmo na hora do embarque, né, em todos os pontos, a vacinação, na hora, então você tem uma facilidade maior, né, daquele animal estressar, né, como diz, né, o próprio curral. Você tem um estresse menor do animal, então você lida com ele de uma forma diferente, muito, muito melhor. Outra coisa, evita acidente, entendeu? Se você maneja o animal numa condição melhor, você evita também que ele se machuque, que ele machuque também né, o operador, a pessoa que está lidando, o peão que está lá cuidando dos animais. É um conjunto de ações, né, que só evolui. Tem que ser por aí, tem que ser desse lado, entendeu? Isso. Você não pode querer achar que o bovino né, é um bicho. Não é um animal que você tem que cuidar dele, para ele te responder melhor cada vez mais, produzir melhor. Então, todas essas práticas é muito importante. E o curral anti-estresse, sem dúvida, é uma coisa que veio para ficar também, para frente, né? Isso aí, inclusive, é uma coisa que a Currais de Itabira sempre pensa muito, né? Tanto é que nós temos aí, né, o Eduardo, um veterinário, trabalhando diretamente com a empresa direto, que justamente está assessorando e auxiliando os nossos clientes nesse trabalho aí, porque a gente foca muito no bem-estar do animal, né? Que eu acho que é um dos principais objetivos aí para que a gente possa ter um animal melhor, uma grande produtividade. Então, o Eduardo está aí à frente disso aí, por isso que eu estava querendo ter essa ideia sua, a gente ter essa interação. O que tá? Né, ver Qual o pensamento, né, de alguém que vem da pecuária, que vem implementando um sistema aí diferente, uma raça. Mas eu fui objetivo em falar, talvez você saiba falar até mais detalhes, porque assim, porque a gente sabe, mas na hora, assim, a gente, né, não esquece algumas coisas. Porque dentro de uma instalação dessa, tem uma sequência de coisas muito importantes para tudo no final dar certo, entendeu? Isso aí. Eu falei de embarque, falei de um tronco de contenção, mas aí você tem todo na estrutura, né, do curral, as linhas ali, da seringa, de tudo tem um porquê, tem uma dimensão, uma série de detalhes, né, que é muito importante. É pensar aí em detalhes. Vocês trabalham muitos anos, vocês que são professor, né? Eu estou falando aqui. Mas é isso que a gente precisa é da sua opinião mesmo. O que a gente queria ouvir é o outro lado, né? A sua opinião que pecuarista, a gente estuda, pensa nos mínimos detalhes, né? No comportamento do animal, como que ele vai comportar dentro daquela estrutura, qual a melhor forma de trabalhar ele naquela estrutura para que ele estresse menos, que não sofra acidente, que não cause acidente. É sempre bem pensado nisso, nos mínimos detalhes. E aí a pergunta do Paulo é saber você, no outro lado, né, que já está usando, né, que trabalha com essa estrutura, que trabalha com isso, se realmente, né, o que a gente está pensando está correto.
Tá né? certo. Se está funcionando. Esse é o nosso pensamento, porque nós temos vários criadores da raça cimental que já têm os nossos currais anti-estresse, inclusive muitos amigos aí que viraram parceiros mesmo, indicando o nosso produto por ver realmente a qualidade do produto e a eficiência que ele realmente tem. Então, por isso essa pergunta para a gente ter uma ideia. Ótimo. É isso E- mesmo, Paulo. Alan, eu Sucesso. queria, assim, pra gente finalizar, queria te agradecer, né? A honra para Currais da Bira ter o Alan tão perto da gente, né? Sim. Aqui, tão junto com a empresa, tão junto com a gente aqui, contribuindo sempre, né? Conosco aqui nos nossos processos, estando junto com a gente também nos eventos e tudo, né? Que a gente já foi em vários eventos. E agradecer, assim, ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, estar gravando, estar falando um pouquinho pra gente aqui da raça, né? Pra gente realmente uma honra, né? Quando o Alan vem aí, a gente sai daqui, a gente fica realmente emocionado, porque realmente é uma proximidade, né? Que a gente tem, que a gente criou, né? Devido a esse tempo todo aí. E de você estar sempre contribuindo com a gente, né? Sempre junto com a gente. Se tornando um parceiro tão fiel, né? Sim, sem dúvida. Mas é fácil, né? Eu acho que porque eu acompanho o trabalho de vocês, então fica fácil para a gente, né? E dizer também que é o seguinte, eu sei vamos dizer assim, da comercialização, de tudo, com os criadores de cimental e como a empresa é respeitada por todo mundo. Então isso aí é muito bom, vamos dizer, esse feedback, né? Vocês e a associação, a gente é inteira confiança, a gente sabe da seriedade, da competência de vocês, então isso assim fica fácil para a gente. Eu queria falar de uma coisa aqui, só para também não esquecer. Claro. É o seguinte, eu fiquei na associação como presidente até março desse ano. Teve uma assembleia. E assumiu um amigo da gente, uma pessoa que também já vem sendo um pai dedicado com cimental, que foi uma pessoa muito importante, né? Foi não, é ainda importante. Mas ele, assim, como ele tem muitos anos de criador e que participou junto à associação, sendo na diretoria, entendeu? Foi muito amigo do meu pai também, que é o José Santana de Vasconcelos. Hoje é o filho dele, o Bernardo. E o Bernardo Santana, que é uma pessoa também que eu conheci ele bem mais jovem do que eu. Eles são lá tem uma fazenda ali, Nova União, próximo, e tem várias fazendas, mas ali próximo a Belo Horizonte. E eles, então, são da região ali, e uma pessoa assim que muito interessante, gente nova, que acredita, que gosta, que tem vamos dizer assim, tem um comprometimento grande com o cimental. Então isso foi bom. A turma que ficou junto também na diretoria é mais ou menos o mesmo pessoal que sempre participou com a gente de perto, então ela é bem pulverizada, tem gente do Sul, gente do Nordeste, gente do São Paulo, Centro-Oeste, então é bem... E isso foi importante, entendeu? Eu acho assim, essas mudanças, ela vem para melhorar no sentido de que a pessoa que entra assim, entra com a visão um pouco, entendeu? Melhor enxergando uma coisa mais para frente, de poder contribuir. Você tem que dar uma abertura. Eu estou com eles, assim, foi criado um conselho, o Bernardo criou um conselho superior consultivo. Eu sou o presidente do conselho. É um conselho de ex-presidentes. Presidente e vice-presidente. Importante isso. E nós estamos juntos, torcendo sempre, né, por sucesso do cimental. Eu não comentei sobre o Sim Brasil aqui, talvez possa ficar bom da data. Isso também. Mas... Pode fazer um segundo volume, né? Então, o Sim Brasil, Celandês, e tem o Black Cimental e Simangos. Mas aí, mas dizer que essa diretoria nova são companheiros, eles também têm um pensamento assim, igual eu tenho, né, sobre a pecuária, sobre as coisas do cimental. Então, você pode contar com essa turma toda aí que Isso aí. vamos tocando. Paulo, quer fazer o convite para o pessoal conhecer a associação, para quem queira conhecer, depois
nosso Mega Master editor aí, né? Os editores Não. colocaram os contatos da Isso, associação. depois a gente vai colocar direitinho. Nós temos a honra de estar sediado em Cachoeiro de Itapemirim, mesma base, né, que da Associação do Cimental, né, Sim Brasil, que também é sediado aqui em Cachoeiro. Então é muito bacana a gente estar na mesma cidade aqui, por isso que a gente talvez tenha até facilidade dessa interação, de estar sempre juntos. E nós vamos colocar o contato sim para quem queira conhecer, não só vir aqui conhecer a associação, vir conhecer a empresa, a gente fazer um dia aí de demonstrações, uma Isso. parceria bacana aí, um dia de bastante interação aí com o nosso veterinário também, Eduardo. Acho que temos muitas coisas aí para poder somar, né? Estamos aí. sempre E juntos. para quem está nos ouvindo também, né? Queira conhecer mais sobre as raças, né? E queira conhecer, né? Nós vamos colocar o contato da associação para entrar lá, né? E tirar as dúvidas, né? Para aquela pessoa que já teve, né, um certo interesse, né? Pela raça, pelas raças ali, e possa entrar, realmente tirar dúvidas, né? Ver toda essa questão desses dados, né? Que a gente já falou aqui durante esse tempo. E conhecer e tirar as dúvidas e estar interagindo ali. Nós vamos colocar esses contatos lá. Né? Isso aí. Alan, obrigado mais uma vez. Né? Eduardo vai Só fazer agradecer. Siga nós. Isso aí. Mas agradecer também, Alan, de profissional para profissional, né? Médico veterinário para médico veterinário e fã da raça também, que eu tenho até um amigo que da parte de leite, ele fala que para ele tem 3 raças: o holandês, o Jersey e o cimental. E ele, se ele for escolher, escolhe qualquer uma das 3, que é ir para corte é o cimental. Tanto é que você já falou aí, né, dos cruzamentos que é feito, do ganho de peso que ela tem, do rendimento. É uma raça, eu acho, completa, né? Se você quiser mexer de um lado ou do outro, você consegue ter isso aí. E agradecer vocês, né, a sua família, por ter idealizado isso e colocado isso pra gente. E ter iniciado aqui, né, no Espírito Santo, aqui em Cachoeiro. Tanto é que a sede é aqui, né? É só parabenizar e agradecer. É isso aí. Muito obrigado. Isso aí. Obrigado. Faz as honras de falar para nos seguir na rede social. Isso, gente. Vai lá no YouTube, siga lá Currais Itabira, ative o sininho, curte todos e acompanhe-nos. Obrigado. Currais Itabira é referência mundial em Currais. Currais.